pouco diferente. Hoje nós vamos denunciar, mas a denúncia que eu quero trazer hoje é com relação à negligência da igreja em ser igreja. Diga, meu Deus. Hoje nós vamos denunciar a negligência da igreja, que não tem sido a igreja que Cristo deixou na face da terra. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro, no livro do Gênesis, no capítulo 1. Primeiro livro do Gênesis, capítulo 1. Quem encontrar, diga célula. Gênesis, capítulo 1. Eu quero ler com você um versículo famoso, um versículo conhecido da palavra de Deus. Todos acharam? Célula. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos Deus criando o homem, depois de haver feito toda a criação. Então, conforme o texto sugere, penso eu que o Pai Criador está em uma conferência com o Filho Redentor, com o Espírito Consolador, e eles decidem fazer um ser, eles decidem criar alguém à sua imagem e conforme a sua semelhança. Agora reparem que assim que Deus cria o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus dá ao homem um propósito. Deus dá ao homem uma missão. Diga missão. Diga propósito. Diga mais alto. Missão. Propósito. Diga de novo. Missão. Propósito. Diga mais uma vez. Deus entrega ao homem um propósito, uma missão. Que propósito é esse, bispo? Ele diz ao homem: você será dominador. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E aí ele vai dando os territórios que nós devemos dominar. Diga, eu sou dominador. Diga, Deus me fez para ser dominador. Desde então o homem vem dominando. Desde então o homem passou a dominar tudo que Deus havia criado, tudo que Deus havia feito. E até hoje nós vemos o domínio acontecendo. Por exemplo, o homem domina a medicina nos tempos atuais como nunca antes havia dominado. Hoje nós temos curas, restaurações de órgãos, nós temos restauração de ossos, restauração de pele, nós temos transplante de face, nós temos transplantes de coração. São poucas as áreas da medicina que o homem ainda não domina. Você concorda comigo, sim ou não? Poucas as áreas da medicina que o homem ainda não domina. Na ciência, o homem tem avançado cada vez mais, em cada tempo mais. O homem tem conhecido. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias e eu estava vendo o território marítimo sendo desvendado pelo homem. E animais gigantescos que habitam as profundezas do oceano, dos mares, e estão sendo descobertos. E a cada dia, mais e mais tecnologia se desenvolve, para que possamos descer cada vez mais nas profundezas do oceano. Nós vemos o homem dominando na agricultura. Eu estava vendo também um documentário sobre
a alimentação no planeta. E na época que fizeram esse documentário, eles disseram que em algumas décadas a Terra passaria fome, porque não teria território para produzir o alimento necessário para nós comermos. Você nem sabe disso, porque você vai no supermercado e tem lá um pacote de arroz para você comprar. Mas esse pacote de arroz tem que ser produzido. E eles fizeram um cálculo dizendo, olha, a humanidade vai crescer de tal forma que a terra não vai dar conta de produzir tanto arroz. Quem está entendendo, diga amém. E hoje, a tecnologia no campo é uma das mais avançadas de todas as áreas tecnológicas que nós temos. E na mesma área que antes se alimentava um número X de população, hoje nessa mesma área se planta um número de colheita muito maior, que alimenta muito mais pessoas, e a alimentação do planeta está garantida por mais algumas décadas. Isso é tecnologia, é domínio. E o Senhor disse, domine sobre a terra. E o homem está dominando sobre a terra. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Se você for olhar a ciência no geral, você vai ver que a cada dia nós avançamos e avançamos em tecnologia. Estava vendo aí na internet, saiu até na televisão, que até um planeta novo eles acharam aí, igual a Terra. Você viu? Quem viu? Até um planeta novo acharam. Olha, pode ser que lá tenha vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que nós vamos fazer para abrir um resgate lá? Para Marte eles estão querendo já mandar o povo, mas para Marte eu não vou não, porque tem ninguém lá, né? Para Marte não dá para ir não, tem que ir onde tem povo. Já pensou, rapaz? Até isso. O homem está dominando. E o homem foi feito dominador para dominar. Você já deve estar acostumado a ouvir o bispo denunciando Satanás. Hoje eu quero denunciar a negligência da igreja. Justamente porque a igreja tem negligenciado o domínio que o Senhor nos deixou. Diga assim, Jesus me fez para dominar. Diga, Jesus me fez para ser dominador. Eu já ministrei esse texto aqui sobre domínio várias vezes. E aí nós temos uma infinidade de caminhos que podemos seguir ao falar de domínio. Por exemplo, conforme foi ministrado aqui agora há pouco pela Rede Jovem, nós somos feitos para dominar, mas somos dominados por uma ervinha pequenininha assim, que é feita na terra. E as pessoas são dominadas por isso. Somos feitos para dominar. Mas um cigarro, uma erva, seja ela lícita ou não, domina o ser humano. Sim ou não? Nós fomos feitos para dominar. Dominamos o espaço sideral, conhecemos as galáxias. Mas somos dominados por um líquido que é espremido de uma planta e que deixa a pessoa alcoolizada. E as famílias são destruídas porque alguém foi dominado por aquilo. Alguém que precisava ser dominador foi dominado. Nós construímos tecnologias maravilhosas e dominamos a capacidade de captar e de guardar os nossos momentos e as nossas imagens, cada vez com mais qualidade de resolução. Estou para te dizer que tem câmera fotográfica que enxerga melhor que muita gente por aí. E olha que isso é uma verdade. E aí tem pessoas que são dominadas pelo espírito de lascívia, de prostituição, e são escravizadas por pornografias que são captadas justamente por essa tecnologia que nós dominamos. Ou seja, se nós formos falar de domínio, eu posso seguir aqui por muitos caminhos.
Eu posso caminhar aqui por muitos lugares e mostrar para você que nós estamos abrindo mão do nosso domingo. E eu já trouxe para você essa condição. Mas hoje eu quero denunciar a preguiça espiritual. Eu quero denunciar a ignorância. E eu quero denunciar a falta de sabedoria dos filhos de Deus que habitam a casa do Senhor. Porque se nós tivermos uma preguiça espiritual, se nós tivermos uma ignorância e se nós tivermos falta de sabedoria, nós deixaremos de ser dominadores e seremos dominados. Seremos, em outras palavras, escravizados. O que é então uma preguiça espiritual? Entenda, filho. Preguiça espiritual é quando você não quer sair do seu lugar de comodismo. Tá bom para você onde você está. Tá bom para você o que você está fazendo. E tá bom para você do jeito que a coisa anda. Então, para que você vai se envolver em batalhas espirituais para mudar algo se ninguém está mexendo com você? Só porque a Bíblia disse que você precisa entrar em determinadas batalhas espirituais, só por isso? Ah não, bispo, eu estou bem tranquilo aqui na minha casa, eu estou bem tranquilo aqui na minha família, eu estou bem tranquilo aqui aonde eu caminho, aonde eu ando, aonde eu transito, eu estou bem tranquilo, então eu não vou entrar nessas batalhas só porque a Bíblia diz. Isso se chama preguiça espiritual. Diga, meu Deus, não podemos ter preguiça espiritual. É necessário haver um despertamento espiritual na igreja do Senhor neste tempo. Quando nós falamos de ignorância, o que é ignorância? Aí nós já pensamos, ignorância é a pessoa que chega chutando a outra, xingando, brigando. Não, isso não é ignorância, é falta de educação, isso é truculência. Ignorância, filho, é quando você ignora um assunto, quando você não conhece um assunto, quando você não sabe um assunto, você ignora aquele assunto. Ignorar é não conhecer. Quem entendeu, diga amém. Quem ignorava essa informação, diga amém. Agora você não ignora mais essa informação. Você sabe que ignorar é não conhecer aquilo. Por exemplo, eu ignoro o resultado do futebol hoje. Eu não assisti futebol hoje. Eu estou até preocupado, porque o meu time não anda lá, essas coisas. E ultimamente eu estou querendo ignorar o meu time de futebol. Amém ou amém? Então, a ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto. Quem entendeu, diga amém. Amém. E aí, a terceira situação que eu coloquei é a falta de sabedoria, filho. Porque a partir do momento que você conhece o assunto que você precisa conhecer, você precisa ter sabedoria para desenvolver esse assunto e andar sobre ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então eu quero hoje denunciar a negligência da igreja. Porque a igreja não tem se posicionado como igreja. E nós temos sofrido porque não temos nos posicionado como igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 115. Ou então no Salmo 115, como você queira. Livro dos Salmos, capítulo 115. Quem for encontrando aí, diga célula. Livro dos Salmos, capítulo 115. Célula. Todos acharam? Quem achou, diga célula. Livro dos Salmos, capítulo 115. Olha aí o versículo de número 16, o que diz. Acompanha comigo. Livro dos Salmos, capítulo 115, verso 16, diz assim, na palavra de Deus: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Quem é filho de um homem aqui? Quem é filho de um homem aqui? Quem é filho de uma mulher aqui? Ah, glória a Deus. Ainda não mudaram isso. Quem é filho de um homem aqui, dá glória. Glória a Deus. Quem é filho de uma mulher aqui, dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus, porque ainda não mudaram isso. Deus entregou a terra aos filhos dos homens. Igreja, olha para mim. Quem é responsável pela terra? Quem é responsável pela terra, igreja? Quem? Ainda bem que eu vim trazer essa denúncia hoje, diácono Luciano. Ainda bem que eu vim trazer essa denúncia hoje. Diga assim, põe o dedinho assim e fala, eu. Fala, eu. Você é responsável pela terra. Eu sou responsável pela terra. Então eu vou perguntar de novo. Já dei a bolinha, vou perguntar de novo. Quem é responsável pela terra, igreja? Eu! Você e eu somos responsáveis pela terra. Aleluia! Então os céus são os céus do Senhor. Mas aquilo que acontece, aquilo que ocorre, aquilo que anda sobre a face da terra, é nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. É responsabilidade da igreja de Cristo. Aquilo que acontece sobre a face da terra. Entenda, a terra pertence a Deus. Foi Ele quem criou. Mas a responsabilidade de cuidar da terra é minha e sua. Se você e eu não cuidarmos da terra, a terra não vai suportar até o tempo que o Senhor determinou. Os cientistas dizem que a terra vai acabar. Eu digo para você, eu não quero nem saber o que vai acontecer com a terra. Eu preciso cuidar dela só até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, filho, nós vamos subir. Aí o que Ele vai fazer com a terra é problema dele, porque a terra é dele. A nossa responsabilidade é cuidar dela. Mas aí o que nós estamos fazendo com a terra, né? Em vez da gente cuidar da terra, sabe o que a gente tem feito? Quem é que tem cuidado da terra? Quem tem cuidado da terra? Não sabe? Vou dar uma dica para você. Evangelho do apóstolo Mateus. Vamos lá. Evangelho do apóstolo Mateus. Capítulo de número 4. Quem for achando, diga célula. Multiplicando as células aí. Célula. Mateus, capítulo 4. Célula. Mateus, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Aqui no capítulo 4 de Mateus, nós vemos a tentação de Jesus, quando Jesus foi levado por Satanás para ser tentado. Depois de ser levado pelo Espírito ao deserto e jejuar, ele foi levado para lugares de tentação por Satanás. Uma dessas situações está no versículo 8 e no versículo 9, que diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E no capítulo 28, célula, o versículo 18 diz assim, capítulo 28 de Mateus, versículo 18, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Você não entendeu? O poder que era primeiro de Deus, a autoridade de Deus, porque Deus quem criou, Deus entregou aos homens. Os homens entregaram este poder a Satanás. Jesus veio,
tomou este poder das garras do maligno e devolveu para você. Aleluia. Todo o poder foi dado a Jesus. Glória a Deus. E aí no restante do texto você vai ver Jesus dizendo: agora que eu tomei todo esse poder, então a bola é com vocês agora. Estou passando a bola, estou passando o bastão. Ele disse aí: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Jesus nos devolveu esse poder. Diga: eu tenho poder. Diga: eu tenho poder. Jesus te devolveu esse poder, filho. Jesus te devolveu esse poder. E isso é uma bênção, sim ou não? Às vezes não, né? É uma bênção, mas às vezes não é bênção. Filhão, imagina só, você e eu com um poder nas mãos. Talvez nós aqui pensemos, né? Não, vamos fazer uma grande obra, vamos construir algo lindo para Deus. Está dando certo a nossa construção para Deus? Estou falando da terra. Ele nos mandou dominar sobre a terra. Está dando certo a nossa construção? Olha como nós estamos. Dá uma lida nos jornais, se é que você acompanha jornais. Assiste um documentário, uma reportagem na televisão. Ou então faz o seguinte: dá um passeio aí pela cidade em alguns lugares, em determinados horários. Tem coragem? Não, bispo, é perigoso. Ah, entendeu? Então não está dando muito certo. Então o que nós estamos construindo não está dando muito certo. Ou será que é porque nós não estamos construindo? Diga: meu Deus. Diga: amém. Tem coisa que dá umas cutucadas, né? Fala: meu Deus, eu fui incumbido de construir para Deus, e aquilo que eu estou construindo para Deus está uma meleca. Está uma meleca. Não está dando certo. Que coisa. Sabe por que não está dando certo? Por causa da nossa preguiça espiritual. O que mais? A nossa ignorância. O que mais? A nossa falta de sabedoria. Então Deus nos deu o poder de novo, filho. Satanás foi tirado da jogada. Deus nos deu o poder novamente. E o que nós estamos fazendo? Porque a nossa preguiça espiritual, a nossa ignorância e a nossa falta de sabedoria estão trazendo o resultado que está trazendo. E escuta, você pode dizer: mas a culpa não é minha, mesmo porque eu sou a pessoa correta, eu sou a pessoa honesta, eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo. Ei, a responsabilidade é da igreja de Cristo. Então não fuja a sua responsabilidade. Nós falamos que vivemos um período de grande avivamento. E nós profetizamos e declaramos que somos o povo do avivamento. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Somos o povo do avivamento? Há um avivamento acontecendo? Porque se você for olhar em toda a história, em períodos de avivamento, escute, se você for olhar em toda a história, períodos de avivamento, você vai perceber que quando acontece um avivamento, o índice de criminalidade desce. Sabe por quê? Porque os bandidos se convertem. Quando acontece um grande avivamento, o índice de insatisfação e de fila nos postos de saúde e nos hospitais diminui. A qualidade do serviço público sobe. Sabe por quê? Porque os enfermos são curados não no hospital, dentro das igrejas. É. Como que nós tivemos um avivamento? Se os índices de criminalidade, de corrupção, de destruição, de morte, de drogados só aumentam, então nós precisamos rever o nosso avivamento. Quem está entendendo, diga amém.
Sabe o que está acontecendo? Nós temos entregado. Nós temos entregado mais uma vez a autoridade, o poder, o domínio nas mãos de Satanás. Diga misericórdia. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Você e eu, como igreja, temos dado nas mãos de Satanás mais uma vez o poder. E aí nós vemos a construção que está sendo feita. Deixa eu falar para você algumas coisas que estão acontecendo. Eu fiquei apavorado. Alguma delas você já sabe. Teu bispo pode ser preso a qualquer momento. Bispo da Mania. A qualquer momento pode chegar o policial aí e me levar preso. Porque eu não posso me negar a celebrar um casamento homossexual dentro da minha igreja, sob meu altar. Eu não posso me negar. E aí eu digo para você, eu posso ser preso a qualquer momento. Porque entre servir ao diabo e ficar na palavra, eu fico na palavra. Então, se alguém vier aqui nessa condição e quiser me obrigar, já pode vir com a polícia. E pode, não precisa nem trazer algema, que eu vou e vou feliz em ser fiel à palavra. Quem está entendendo de verdade? Isso aí você já sabia. Isso aí já faz um tempo já que está aí na realidade das nossas vidas. Sim ou não? É. Mas tem mais coisas acontecendo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor não paga tributo ao ser humano, porque ela é a igreja do Senhor. E você sabia que existe uma lei em discussão para taxar a igreja e fazer a igreja pagar impostos? E sabe o que eles vão fazer para isso acontecer? Eles vão controlar aquilo que você pode e não pode ofertar na casa do Senhor. Ou seja, nós vamos ter um talão de recibo. Bispo, a minha oferta hoje foi de tantos reais. Espera aí, vou fazer um recibo. Para você poder pôr na arca, tem que dar um recibo. E esse recibo vai para o contador. E depois gera a receita da igreja. E aí nós pagamos para a Receita Federal uma taxa sobre os impostos. Mas a Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que não pode. Você entende isso ou não? Quem está entendendo, diga amém. Quer ver outra coisa? Essa é forte, hein? Essa é forte. Existe também uma lei tramitando que vai obrigar os pastores, bispos, apóstolos, pregadores da palavra a serem formados em um curso de teologia para poder pregar a palavra. Tem que ter nível superior para pregar a palavra. Aí você e eu pensamos, poxa, mas que pensa, né? Pode até agregar, né? Soma, pode ajudar. Em primeiro lugar, se é para somar e agregar, tem que ser algo que eu quero fazer. Amém ou amém? Segundo lugar, a Bíblia não diz em lugar nenhum que eu preciso ter teologia para pregar a palavra. Amém ou amém? E em terceiro lugar, é uma coisa que foge da nossa realidade aqui nos grandes centros. Eu não tenho formatura ou formação teológica nível superior, eu não tenho. Eu tenho 1.599.000 cursos que eu já fiz, 1.599.000 professores que eu já tive. Eu fui formado, a minha vida espiritual e a minha condição de pregador foi formada por um grande teólogo que nós temos aqui, que é um grande amigo meu. E eu estudei com ele coisas que não se estuda em sala de teologia. Mas eu posso ingressar numa faculdade e fazer uma teologia. Eu posso. Agora, vai lá no sertão.
Porque você e eu trazemos para a nossa realidade. Fala, isso aí não é tão tempo. Vai lá no sertão, naquela igrejinha de pau a pique, com aquele senhorzinho que dedica a vida dele com o joelho no chão, que mal consegue ler um texto completo da Bíblia, mas tem uma revelação do Espírito Santo sobre a vida dele, e um avivamento, e esse senhorzinho põe a mão na cabeça das pessoas e gera cura, restauração, transformação, milagres, bênçãos. Ele vai ser proibido de pregar a palavra, porque mal sabe ler. Quantos profetas são analfabetos? Eu conheci profetas analfabetos que não sabiam ler, mas mandavam abrir a Bíblia e citavam o versículo de cor, e pregavam a palavra, e o mover e a unção descia sobre o lugar. Não vão poder mais pregar a palavra. Você acha que eles estão tentando melhorar o nível intelectual da igreja? Você acha que eles estão tentando bater na igreja? Há uma lei tramitando que vai proibir os pastores de fazer programa de rádio e televisão se não forem jornalistas formados. Sabia? Eu já fiz programa de rádio. Quem já me ouviu no rádio aqui? Faz muito tempo atrás, só a pastora Cintia me ouviu. Era minha fã. E no jornal também. Eu escrevia para o jornal e eu tinha programa de rádio. Em nome de Jesus, nós vamos ter nossa rádio ainda, amém? Amém ou amém? Glória a Deus. E eu não sou formado em jornalismo, não. Eu não tenho teologia, não, filho. Eu tenho joelhologia. Amém ou amém? Eles querem proibir. Existe uma lei, essa bate forte nas igrejas. Você deve conhecer a lei chamada Lei do Psil. Quem conhece a Lei do Psil? A Lei do Psil. Eu já vi igrejas que eles tiveram que eles lacraram os equipamentos de som da igreja, porque os vizinhos reclamaram e aí não podia ter uma caixa de som. Eles vão lá com o equipamento para medir, eles colocam o equipamento assim, ó, na boca do alto-falante. E aí, se passar o volume lá deles, lacra. Aí só pode pregar assim, ó, falando. E glória a Deus que não calaram a voz ainda, mas essa é a intenção deles. Mas ninguém pode calar a voz de um verdadeiro adorador. Lei do Psil. Interessante que os pancadão, né? A gente fica a madrugada inteira ligando para a polícia. Eu não aguento mais. Estou tendo um ataque de nervos. Assim que for possível, a viatura vai até o local, Senhor. Dá vontade de bater com couro de Bíblia. Eu acho que com couro de Bíblia deve poder. Pode não? Sei não, mas dá vontade. Escuta essa. Tem um excelentíssimo, que não é excelentíssimo coisa nenhuma, que fez uma proposta no Congresso, até no Facebook, você vai saber. Eu não vou citar porque eu não quero problema não. A gente está gravando, vai para a internet, vai rodar o mundo, nações se converterão com esse culto. Glória a Deus, amém. Mas esse excelentíssimo, que não tem nada de excelente, ele disse assim: nós precisamos editar a Bíblia. Sabe o que é editar? É quando você, sabe um texto, que você pega um texto, aí você vai cortando algumas coisas, vai colocando outras. Nós precisamos editar a Bíblia para retirar da Bíblia todo o conteúdo homofóbico. Então vamos cortar a Bíblia de cabo a rabo. Não por ser homofóbica, não, mas por ser santa. Amém? Amém? Amém. O cara quer editar a Bíblia. Olha onde nós estamos chegando, filho. Olha o nível de perigo que a igreja de Cristo está correndo por entregar a autoridade e o poder na mão de Satanás. Uma autoridade que foi dada a nós. Uma autoridade que foi dada a nós. Esse mesmo Senhor disse que nós precisamos proibir a Bíblia
em bibliotecas e escolas públicas. Proibir. Não podemos ter Bíblia nas bibliotecas e nas escolas públicas. Ele está querendo proibir isso aí. Quem tem autoridade para fazer isso aí? Que tipo de pessoa tem autoridade para fazer essas coisas que eu estou denunciando aqui? Você tem autoridade para mudar isso aí? Que tipo de pessoa tem autoridade para colocar essas coisas aqui em prática, para fazer a polícia chegar aqui e cumprir tudo isso? Que tipo de pessoas? Fala para mim. Ministério Público. Também. Depois da lei lavrada e sancionada, é o Ministério Público que faz isso. A fiscalização. Mas quem que faz essas leis, querido? Quem que faz essas leis? Quem? Ninguém sabe. É por isso que eu estou denunciando aqui. É por isso que eu não vim aqui denunciar Satanás e a obra dele. É por isso que hoje eu vim aqui e estou aqui com a bandeira do meu país que eu amo muito. E estou aqui com a bandeira do meu país que para mim arde no meu coração. Presta atenção. Eu estou aqui denunciando isso porque as pessoas que podem fazer isso são aqueles que nós entregamos a autoridade. São os legisladores. Eu estou aqui denunciando porque a igreja não sabe disso. Satanás sabe disso, a igreja não. Por vezes eu vim denunciar Satanás. Hoje eu estou denunciando a igreja, dizendo que a igreja está dispersa e entregando o poder nas mãos de Satanás. Diga, meu Deus. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se você continuar entregando nas mãos de Satanás essa autoridade, Satanás vai destruir a igreja na face da terra. Nós não podemos permitir isso. Quem está entendendo, diga amém. Essa autoridade é sua, filho, não é do diabo. Mas aí o que nós falamos? Nós falamos assim: política é coisa do diabo. Por que, igreja? Olhe para mim. Olhe para mim. Por que você entrega nas mãos de Satanás uma autoridade que o Senhor colocou na sua mão? Porque, bispo, isso não é coisa santa. Isso é coisa de Satanás. Então é Satanás que governa sobre a tua vida? Então é o diabo que governa sobre a tua vida? Diga, está amarrado isso. Nós estamos entregando a autoridade que Jesus nos deu de volta nas mãos do diabo, filho. E depois não adianta chorar. Eu disse aqui que se alguém entrar aqui para me prender por não querer cumprir uma dessas leis, vai me prender e vai levar para a cadeia. Você acha que eu quero ir para a cadeia? Tô afim não, filho. Tô querendo hoje não. Talvez em outra oportunidade. Mas eu vou e não vai precisar nem colocar o gema, porque eu vou seguir a palavra, mas eu vou sabendo que essa autoridade era da igreja, e foi a igreja que entregou para Satanás. Porque a igreja diz que a política é coisa do diabo. Sabe por que a política é coisa do diabo? Porque nós demos a ele. Porque um camarada desse que quer editar a Bíblia está lá pelo nosso voto. Não, bispo, eu não votei numa pessoa dessa aí. Você não votou numa pessoa dessa, mas não foi inteligente suficientemente para votar em alguém que ocupasse a vaga dele. Ou para se organizar, porque uma só pessoa não consegue. Um só voto não faz. Mas se nós, movidos pelo Espírito Santo, tivermos o entendimento
Vamos fazer aquilo que é santo. E esse bando de picareta aí, se não for exterminado, vai sair. Muitos deles vão sair. Amém ou não amém? Então nós temos que ter um entendimento, filho. Nós temos que ter um entendimento. O que é mais valioso ou o que é mais importante? O que você pensa ou o que a Bíblia diz? O que é mais importante, filho? O que você pensa ou o que a Bíblia diz? Então, se você tiver dúvida disso, então nós vamos começar de novo. Aí eu vou começar a falar para você que um dia Deus criou os céus e a terra, e aí nós vamos começar a falar de criação. É mais importante o que a Bíblia fala do que aquilo que você pensa, do que aquilo que eu penso. E aí você pensa, política é coisa do diabo, eu não gosto de ouvir de política na igreja. Alguém vai dizer ainda assim, poxa, o culto começou tão tremendo, uma ovelha, e aí o bispo veio falar de coisa de política, ainda falou que uma ovelha ia ser maior ainda. Pois é, se nós como igreja retomarmos o poder sobre a nossa mão, Deus vai abrir o céu aqui nesse lugar. Mas se você fica aí, eu não quero saber disso, aí você fica com o seu pensamento, que a Bíblia diz outra coisa. Você pode pensar algo, a Bíblia diz outra coisa. Deuteronômio, vamos lá comigo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Deuteronômio capítulo 17. É o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Deuteronômio. Capítulo 17. Quem for achando, diga célula. Filho, não importa aquilo que você pensa. Importa aquilo que a Bíblia fala. Importa aquilo que a Bíblia nos ensina. Você quer viver um avivamento na sua vida? Então siga o que está na palavra. Entenda. Você ora a Deus, Senhor, eu estou apertado, Senhor, eu estou com uma dificuldade, Senhor, eu estou com uma enfermidade. Quantas pessoas me procuram dizendo, bispo, ora para o meu exame sair logo. E o exame está marcado para daqui a um ano. E aí nós vamos orar. Quantas pessoas estão desesperadas, porque estão perdendo seus empregos, estão endividadas e estão com vários problemas. Quantos casamentos, quantas famílias abaladas, porque o aperto financeiro começou a abalar o relacionamento do casal. E aí nós vamos orar. Senhor, abre porta de emprego. E é claro, nós sabemos que Deus faz milagres. Sabemos que Deus faz milagres. Mas filho, em nome de Jesus Cristo, olha para mim, em nome de Jesus, entenda que Deus faz o que Deus tem que fazer. O que você e eu temos que fazer, você e eu é que temos que fazer. Bispo, e o que nós temos que fazer? Andar através da palavra de Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 17. Célula, versículo 14 em diante, diz assim, acompanhe aí comigo. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 em diante, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem toda a nação que estão em redor de mim. Presta atenção, versículo 15: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não porás homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Para aqui um pouquinho. Quando você entrar na terra que eu te dei, qual é a tua terra? Qual é a tua terra? Qual é a tua terra? Eu estou com uma dica aqui. Qual é a tua terra? Olha a dica aqui, ó. Qual é a tua terra? E o que a Bíblia fala aí? Quando entrares na terra que eu te dei, você vai colocar um rei sobre você. Ó, você vai colocar um rei sobre você. E aí no versículo 15 o Senhor fala: não vai colocar estranho.
mas vai escolher dentre os teus irmãos. Olha do teu lado aí e fala assim: paz do Senhor, irmão. Olha para o outro lado e fala: paz do Senhor, irmão. Pois é dentre os irmãos que você vai escolher. Amém ou não amém? É palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas eu acho que a política é do diabo. Cada um acha o que quer, não é, Vicente? Cada um acha o que quer. A Bíblia está dizendo que nós vamos colocar um rei sobre as nossas cabeças e vamos escolher este rei dentre os nossos irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você continuar lendo o texto na sua casa, você vai ver que o Senhor está nos mandando fazer a coisa direita. Diga assim: eu preciso tomar de volta. Faz assim com a sua mão, ó. É um ato profético. Diga: eu preciso tomar de volta o poder que Jesus me deu. Se eu fosse você, se expressava. Quais são os efeitos da desobediência da igreja? Porque se nós temos entregado este poder a Satanás, quais são então os efeitos desta maldição sobre a igreja? O melhor versículo que eu posso citar aqui é Provérbios 29:2. O que está escrito lá? Está escrito mais ou menos assim, ó: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Sabe quem é que escuta o gemido do povo? Sabe? Eu sei. Olhe para mim, presta atenção. Sabe quem é que escuta o gemido do povo? Eu sei. Eu escuto o gemido do povo. A bispa escuta o gemido do povo. Os pastores escutam o gemido do povo. Os líderes da igreja na face da terra escutam o gemido do povo. Sabe aonde que nós escutamos o gemido do povo? É assim, ó: bispo, meu marido perdeu o emprego, nós vamos ter que mudar de casa. Eu estou com 3 meses de aluguel atrasado. Já sujou meu nome no cheque especial, no cartão de crédito. Eu vim aqui pedir para o senhor uma cesta básica da igreja, porque eu não tenho nada em casa. Sabe quem escuta o gemido do povo? Não é o povo. Não são os ímpios que são colocados sobre o povo. Você acha que tem alguém escutando manifestação? Você acha que tem alguém dando a mínima? Milhões saem pela rua. Aí agora o Brasil vai abaixo, agora. Nada acontece porque ninguém escuta o gemido do povo. Quem escuta o gemido do povo são os sacerdotes que Deus coloca sobre a terra. E é esta a consequência da desobediência da igreja. Quando Deus diz: eu te criei para ser dominador, e nós como igreja colocamos o domínio nas mãos de Satanás. Não faça isso. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa andar pela palavra. A igreja precisa conhecer a palavra. Você já ouviu? Você já viu? Você já leu algum artigo evangélico de algum líder cristão falando sobre a palavra de Deus no que diz respeito aos nossos governantes? Ou você muda o seu canal quando alguém vem falar? Ou você torce o seu nariz dizendo: eu não quero nem ouvir disso? Ou você pensa: até esse pastor aí já está corrompido? Precisamos denunciar hoje aqui a negligência da igreja. Precisamos denunciar hoje aqui a falha da igreja. Temos falhado porque somos preguiçosos espiritualmente falando. Você acha que é fácil para um líder espiritual, para um bispo como eu, chegar diante dos teus filhos espirituais, dos seus discípulos,
discípulos, dos seus visitantes, e trazer uma palavra como essa, você acha que é favorável? Você acha que é cômodo? Eu gostaria de estar hoje, como outros tantos líderes estão, falando do poder do Espírito Santo, das maravilhas que Deus faz, falando de milagres, de curas, de prosperidade, de bênçãos, de conquistas. A igreja não estaria assim, no silêncio que está. A igreja estaria jubilante, adorando, glorificando, ninguém ficaria calado, as mãos para o alto, os glórias e aleluias. Mas escute, é minha função, como teu mentor, te instruir por toda a palavra do Senhor diz, através da boca do profeta, que eu como sacerdote preciso te ensinar a palavra. Ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então Deus fala aos sacerdotes, se você não ensinar, o meu povo virá sobre os teus filhos estas pragas. E eu digo, sobre os meus filhos não, porque eu vou ensinar a minha igreja toda a palavra de Deus. Não é cômodo. Por isso que as igrejas não falam, não ministram, não pregam. E a igreja se tornou insensível, imatura, sem conhecimento, porque há uma preguiça espiritual. Ninguém se dispõe a mover o espiritual. E sabe por que há uma preguiça espiritual? Lembra o que nós estamos denunciando? Preguiça espiritual, ignorância. Quem já ouviu esta palavra? Quem já leu esta palavra? Quem é que lê Deuteronômio 17? Quem é que lê a carta aos Romanos? Quem é que lê os escritos de Pedro? Quem é que lê a Bíblia orando a Deus dizendo, Senhor, revela a mim a tua palavra com relação ao governo sobre a minha vida? Quem faz isso? Nós oramos, Senhor, revela a mim a tua vontade, eu serei curado. Nós oramos isso, sim, não? Nós oramos, Senhor, revela a mim a tua vontade, eu devo ir nessa empresa, Senhor, eu vou prosperar nisso. Nós oramos. E talvez hoje alguém chegue em casa e ore a Deus, Senhor, me revela, eu devo continuar nessa igreja. Agora, quem é que ora a Deus falando, Senhor, me revela a verdade, porque eu não quero gemer, eu quero que o justo governe sobre mim? Quem está entendendo, diga amém. Então, por causa da ignorância, filho, eu estou denunciando a ignorância da igreja. Quando tem horário político, nós desligamos a TV para não gastar energia elétrica. Mas sabe por que você desliga para não gastar energia elétrica? Porque foram os caras que estão falando lá na TV que aumentaram a energia elétrica. Aí para assistir Faustão, liga, né, TV? Não liga mais porque agora vocês estão na igreja, né? Faustão é bem nessa hora, né? Glória a Deus. Glória a Deus, filho. Tem que ver, filho. Tem que assistir. Não é só assistir o que está na televisão, não, porque a gente sabe que é tudo maquiado. Mas você tem que olhar para a cara do peão. Olha a Deus. A Bíblia fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Olha a Deus. Fale, Senhor, eu vou te ensinar, eu vou te dar uma estratégia. Preste atenção. Na hora do horário político, você fala, Senhor, eu vou ligar a minha televisão, vou assistir o horário político. Me revela. Filho, você vai começar a ver demônio por trás dos candidatos. Você vai começar a ver o que está acontecendo. E o Senhor vai te revelar. Não fica só nisso, não. Na hora que você olhar alguém e falar assim, puxa, olha que pessoa bacana, acho que essa pessoa é uma bênção. Algo antigo, então eu vou falar. Quando o Fernando Henrique Cardoso se candidatou à presidência, eu era criança. Ele foi em 94, pastor? Foi em 94? 93, 94, por aí. Foi quando? Não, 92 foi o Plano Real, ele era ministro da Fazenda. Não foi por aí, não importa. Aí a minha mãe foi. Aí a minha mãe foi para a urna, foi votar. E ela falou, vou votar no Fernando Henrique Cardoso. Aí eu perguntei para ela, não sei por que eu perguntei, mas eu perguntei, isso ficou gravado na minha mente.
Acho que Deus fez isso justamente para eu pregar para você hoje. Perguntei para ela assim: mãe, por que você vai votar no Fernando Henrique Cardoso? Olha a pergunta da criança. Você acha que uma criança pergunta isso? Por que, mãe, vai votar nele? Aí ela falou assim: porque ele é charmoso. A minha mãe vai assistir esse DVD, mãe está denunciada. Glória a Deus. Porque ele é charmoso. Filho, não vote porque é charmoso ou porque você olhou e falou assim: puxa, que legal. Vai ler sobre essa pessoa. Saiba quem ela é. Mas aí nós ficamos no campo da ignorância. A palavra de Deus é verdade e é a verdade que liberta. Então você precisa conhecer a verdade. O que Jesus falou? Não conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? O que Jesus falou? Conhecereis a verdade. Então tem que conhecer, filho. Tem que conhecer. E aí, quando a ignorância vai embora, lembra o que é a ignorância? É a falta de conhecimento. Aí a ignorância vai embora. Hoje eu ministrei para você, eu li na palavra. Nós precisamos colocar cristãos para governar sobre a nossa vida. Daqueles que estão dentre os irmãos para governar sobre as nossas vidas. E se nós precisamos fazer isso, então já não tem mais ignorância. Você já sabe. A Bíblia está orientando. Não é? Sim ou não? Aí vem a terceira luta da igreja, que é a falta de sabedoria. Agora você sabe. Aí você vai fazer o quê? Com esse conhecimento? Não vou fazer nada com ele. Falta de sabedoria. Não usa o que Deus está te dando. Eu estou terminando, filho. Mas você precisa entender que você tem a obrigação de tomar nas suas mãos essa autoridade. A sua oração, o seu clamor é que pode muito. O apóstolo Tiago escreveu isso no livro dele, no último capítulo, capítulo 5. Lá no versículo 16, se você ler no finalzinho do versículo, está escrito: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Mas quem é justo, filho? Quem é justo? Eu digo, todo aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. É a grande justiça. Então a tua oração pode muito, filho. A tua oração pode muito. Se você tem gemido, se você tem chorado com as suas situações, você precisa tomar de volta essa autoridade. Você precisa receber de volta essa autoridade. Nós precisamos corrigir esse erro. Quem quer corrigir esse erro? Quem ama essa nação? Quem ama ser brasileiro aqui? Tem gente que nem é brasileiro que ama o Brasil. Ama o Brasil. Você quer ver? Vamos terminar lá em Salmo 33. Livro dos Salmos, capítulo 33. Quem for achando aí, diga certo. Eu amo a minha nação. Aleluia. Deus me fez brasileiro para ganhar a minha nação. Entenda uma coisa, eu sou cidadão do céu. Entenda uma coisa, você é cidadão do céu. Entenda uma coisa, nós somos cidadãos do céu. Mas Deus nos fez brasileiros para ganhar a nossa nação. Para amar a nossa nação. Capítulo 33 de Salmos, célula, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurados nós seremos, porque o Senhor é o Senhor sobre o Brasil. Nós precisamos orar pela nossa nação. O Brasil é conhecido como o país do quê? Do futebol. Sabia que havia essa resposta. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Do que mais?
os corruptos, como o país do mensalão, como o país do petrolão, como o país de tudo quanto é ão, desses mãos grandes que estão lá. Nós precisamos orar para que o Senhor afaste os gafanhotos do Brasil. Nós precisamos interceder pela nossa nação. Saiu uma pesquisa que diz que o Brasil está entre os índices mais baixos no nível de confiança que o povo tem nos seus políticos. Se nós fizermos uma enquete rápida aqui, só de levantar a mão, falando assim, quem confia totalmente nos seus políticos, levanta a mão. Talvez alguém que esteja dormindo, levanta a mão. Olha lá, teve um corajoso, se escondeu atrás da mulher e levantou a mão. Eu vi. Quem confia? O Brasil está nos índices mais baixos do nível de confiança do povo, de nós. Os nossos políticos não confiamos. O rapaz cruzou o estado do Goiás todinho para ir conhecer a esplanada dos ministérios. Aí ele chegou na rampa do Palácio do Planalto de bicicleta. Escute, ele pôs a bicicleta dele lá, encostou assim com o pedal, desceu e estava ali admirando aquela construção tremenda. Aí veio um segurança. O senhor não pode colocar essa bicicleta aqui? Ah, mas por que eu não posso pôr minha bicicleta aí? Eu vim aqui conhecer a tal da Brasília, que é tão bonito, eu estou vendo aqui na minha bicicleta aí, eu vim de bicicleta, deixa a bicicleta. Mas o senhor não pode passar aqui e deixar a sua bicicleta aqui, porque este caminho passam ministros, neste caminho passam os políticos, os presidentes passam por este caminho. Ah, mas não tem problema não, tem cadeado a bicicleta. É um nível de confiança que nós temos nos nossos políticos. É um nível de confiança que o Brasil tem nos seus políticos. Ora, tem que pôr cadeado na bicicleta. Pensando que era verdade aqui, eu faço isso, então. Tem que pôr cadeado. Eu fui de um ministério que a sede é lá em Brasília. Quando tinha congresso em Brasília, eu ficava apavorado. Tem que renovar o seguro do carro para fazer a viagem, a estrada. Não, é para chegar em Brasília. Tem que ter seguro. É o nível de confiança que nós temos. Precisamos mudar essa realidade, filho. A roubalheira tem que parar. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Temos que orar pela nossa nação. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da palavra. Olhe para mim. Você, igreja, aceite o desafio de orar pelo Brasil. Eu estou aqui denunciando a igreja. Quem é a igreja aqui, pelo amor de Deus? Eu estou aqui denunciando a igreja. E eu também sou igreja. E eu estou denunciando e eu aceito essa denúncia. E eu quero corrigir. Se Satanás tem tomado a autoridade que foi confiada a mim, eu quero corrigir. Eu creio no poder que há na oração da igreja. Eu creio no poder que há no entendimento da igreja. Eu creio que a igreja de Cristo na face da terra não é só um punhado de pessoas jogadas no canto. Eu creio que a igreja de Cristo na face da terra e no meu país, na minha nação, é uma igreja forte, é uma igreja avivada, é uma igreja inteligente. Glória a Deus. É uma igreja que tem conhecimento, que busca conhecimento e sabedoria, é uma igreja madura, adulta, é uma igreja que está se preparando para a volta de Jesus. É uma igreja que não vai permitir que Satanás roube de nós a autoridade que o Senhor tem nos dado.
Se Satanás tem roubado a sua vida, se você tem sofrido as consequências, como dizem Provérbios, se você tem gemido, se você está na sua empresa e você não recebe uma promoção há não sei quantos anos, se você está desempregado tentando um emprego e não consegue emprego há tanto tempo, se você está numa fila de um exame que não tem nem data marcada, se você está tentando receber algo lá do INSS ou da Caixa Econômica Federal que não sai, eu quero dizer a ti, nessa noite, o Senhor está devolvendo o poder nas tuas mãos hoje. E como igreja nós vamos orar pela nossa nação. E como igreja nós vamos reivindicar que os gafanhotos, que Satanás, que os seus demônios batam em retirada, porque esta nação não é de Satanás. Esta nação foi gerada pelo Senhor, para o Senhor, e esta nação foi dada nas suas mãos, igreja. Esta nação foi dada nas suas mãos, igreja, e esta nação será conhecida como um país que adora e que serve somente ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos um povo forte no Senhor, Ríbia cheia de cantarama cheia, e eu não aceito e eu rejeito as obras do inferno sobre o Brasil, em nome de Jesus. De Deus para ti, Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti.